Olá, tudo bem? Professora Júnia Andrade, eu vou conversar com você sobre a tua prova discursiva para jornalismo, né? Jornalista 1, tá bom? Segunda fase da LMG. Pessoal, basicamente, nossa prova está agendada para o dia 28/5, né? Hoje eu estou gravando no dia 10/5. E a gente tem aí relativamente pouco tempo. Então, o que deve passar na cabeça de muitos de vocês, qual a estratégia que eu tenho, né, neste pouco tempo que me resta para eu estudar? Então, a primeira dica que eu vou passar para você, eu vou dar a estratégia tanto de estudo, quanto a estratégia da produção do texto. O que eu optaria no dia do concurso público, qual seria a minha visão, tá? Minha visão de negócio ali para eu conseguir sair da situação, né, da enrascada em que eu estou, classificado para uma segunda fase do concurso, da boa enrascada. Primeiro, a questão da bibliografia. Eu recomendo que você separe, se você precisar revisar a tua bibliografia, mesmo revisar para organizar, ou mesmo revisar para fazer a revisão de fato, se você já vem estudando um tempo, separe a tua bibliografia por grupos de assuntos. Não estude pela ordem da banca. Se você for seguir a ordem da banca, ela vai jogando as coisas aqui por ordem alfabética, tá? Aqui dos autores, na referência. Então o que eu te aconselho? O que é de que pertence ao campo da ética, e você separa tudo ali do campo da ética. O que tem a ver com jornalismo, né? Multimídia, principalmente mídia digital, aí você separa só aquilo ali que tem a ver com mídia digital. Isso aqui tem a ver com comunicação institucional. Então tu separa aqui os conceitos, as bases principais. Quando você fizer essa separação por grupos, vai ser muito importante também que você crie uma hierarquia. Que hierarquia? O que é mais importante? Por exemplo, às vezes você tem dois autores trabalhando o mesmo assunto. Deixa eu tentar puxar alguma coisa aqui para ficar mais fácil. Vamos pegar a questão da ética, né? Você tem aqui o livro do Caio Túlio, né? Ele trabalhando ética, jornalismo e nova mídia. E você tem também aqui o Código de Ética dos Jornalistas. Então, na hora que você for organizar, vamos supor que existam apenas essas duas obras, vamos chamar assim, as duas referências sobre ética. Coloque, então, o código primeiro por cima, tá? E a obra do Caio Túlio por baixo. Por quê? Porque você primeiro precisa entender como que está organizado o código de ética ali do jornalista, principalmente sobre o aspecto das vedações, tá, pessoal? Lembrando, porque a gente está... Você vai ver, quando a banca fez a escolha, na hora que ela mencionou ali o Caio Túlio, ela trabalha jornalismo, nova mídia e ética. Então, a gente sabe o que acontece na nova mídia. Nós temos grandes discussões acontecendo hoje, né? A questão das fake news. Eu tenho um projeto de lei tentando aí uma aprovação de alguma forma bastante discutida, não é? Então você precisa estudar as bases primeiro e depois observar o que tem de novidade naquele autor, tá certo? O que ele traz enquanto elemento novo, o que ele consolida no campo da ética, mas o que ele traz enquanto elemento novo. E assim tem que ser, você tem que sempre começar do geral para chegar ao específico. Por quê? Porque se não der tempo de você ler, pelo menos a base, o geralzão você tem. E na prova discursiva você não pode ter essa ilusão de que você vai dar conta de todas as questões. Tá? Eu já vou avisar para vocês, eu dou aula há mais de 2 décadas, tá, pessoal? Eu trabalhei muito com legislativo. E toda vez que você tem provas em que você tem muitos exercícios discursivos, as pessoas não vão fechar a prova. Aqui no turno de redação concurso, a gente está acostumado com fechamento de prova, sim, de discursiva isolada. Isso é verdade. Isso acontece bastante aqui. Vez ou outra às vezes tem 2 exercícios tão somente discursivos, então você tem um ótimo aproveitamento dos alunos, tá certo? Mas quando você tem muitos exercícios, é um pouco mais difícil o aluno apresentar solução para tudo, mas ele tem que ter saída para tudo. Eu sempre falo com o meu aluno, solução você não precisa ter para tudo não, mas você precisa usar a cabeça, ter saída. E aí, quando você, por exemplo, estuda dessa forma, do geral para o particular, principalmente quando você se preocupa com a parte principiológica, os conceitos, né? Tudo que é conceito que aparecer, comunicação administrativa anote esse conceito, não é? Ali no seu fichamento. Toda vez que você tem um conceito, você tem uma definição ou você tem um princípio, não é? Sobre o qual que se assenta o assunto do teu estudo, é muito mais fácil quando a banca cobra um autor específico você vir e conseguir apresentar algum resultado. Não é? Se você de repente não estudou, se você não se lembra, e aí você traz esses elementos basilares, é muito mais simples, tá? Por exemplo, a gente está numa discussão bastante profícua, né, sobre fake news, tem um projeto de lei.
Esse projeto de lei, quando foi apresentado nas semanas anteriores, né, agora ele ainda está em suspensão para que ele possa ainda ser votado, era um projeto de lei. O trabalho com minuta de legislação é bem engraçado, porque a minuta te pede um objeto. Este projeto, ele tinha no mínimo 3 objetos. Ele já era um projeto problemático pela própria forma, tá certo? A própria estrutura da norma. E a gente já sabia, você sabe o que acontece lá na frente quando passa uma situação dessas, tá? Ele tinha fake news, discutia direitos autorais, discutia uma série de assuntos que, mas isso aqui tem a ver. Não, a lei não se estrutura dessa forma, tá? A lei nasce de um objeto, esse objeto tem lá, ele vai ter o objetivo dele, não é? Daquela norma em relação àquele objeto, vai haver a competência, quem é que vai trabalhar em cima daquilo, né? Quem vai regular fake news de repente. Ele vai ter princípios, tá certo? Mas tudo vai ser ligado a um assunto só, e não se discute tantas coisas num só projeto de lei. Porque depois a gente já sabe o que isso acontece, né? Quando alguém resolve judicializar essa questão, leva para o Supremo, aí você tem aqueles atrasos legislativos desnecessários. Bom, mas eu mencionei isso porque se você está acompanhando o assunto, se você estudou a Constituição, principalmente lá na parte vai tratar de liberdade de expressão, vai tratar de liberdade de imprensa, artigo 220. Júlia, mas isso não cai agora. Gente, olha só, lá no edital, item 13.1, fala que essa bibliografia que está aqui para você, ela é meramente uma referência. A banca pode sim te cobrar algum assunto, né, que tem a ver com a questão da ética e o jornalismo, e você, na hora de você justificar, você pode muito bem puxar a Constituição, mesmo que não esteja na bibliografia. Então, por quê? Porque é a cabeça de quem trabalha com análise, tá? E o concurso é muito analítico nesse sentido. Tem muita questão que te pede para justificar alguma coisa. Tem muita questão que te pede para analisar, a partir de um conceito, para você analisar alguma informação. Por exemplo, a gente tem muita coisa sobre as mídias digitais aqui para você produzir texto, de repente, tá? Para você produzir conteúdo. E o que acontece? Quando você olha vários autores aqui, eles começam falando sobre novidade, e para você colocar a tua notícia lá otimizada, não é? Que mecanismo de SEO você tem que usar, palavra-chave, não sei o que e tal. Mas depois você tem obras que vão tecer críticas voltando lá à origem das coisas. Não adianta fazer nada disso, não é? Porque se o jornalista não tem um talento, ele não tem um fundamento, ele não entende o gênero discursivo com o qual ele lida, não é? O processo de escrita dele está fora exatamente de uma série de princípios que norteiam o jornalismo, como simplicidade, objetividade, etc. E às vezes os caras dão um exemplo, tá, dessa situação acontecendo. Então você tem muito esse aspecto de eles citarem mecanismos avançados ao mesmo tempo criticarem, ou seja, falarem sobre... Criticar a gente fala, não é falar mal, mas é você jogar uma lupa sobre aquela questão e falar, tá, mas existem jornalistas que escrevem de um modo tradicional, né, e que tem lá o seu público, porque usam técnicas, né, narrativas que vão prender o público. Então você tem essas questões todas. O processo de comunicação institucional, como ele acontece, tá, gente? A gente tem, por exemplo, hoje, a gente tem as redes sociais, como que as instituições, os poderes se comunicam, né? O parlamento se comunica, se essa comunicação é de fato efetiva, se ela é eficiente, se ela chega até o cidadão e há uma coparticipação, né? Uma democratização dessa comunicação, isso é bastante discutido. Ou se é uma mera comunicação institucional. Então você tem que ficar de olho nesses assuntos que são muito, muito importantes, tá? Sempre separando as coisas de acordo com o que é mais importante. É claro que na hora que você está estudando, é muito importante, além de você entender a sua área, né, que você fique de olho. Peraí, você vai ser jornalista de quem? Para quem? Sim, eu estou me comunicando em relação ao poder legislativo. Então, gente, democracia digital é um assunto que você tem que dominar, não tem jeito, tá? A questão da comunicação digital no setor público, como que isso é feito, quais são as críticas envolvidas, né, os aspectos ali que vão caracterizar esta comunicação. Aí você vai ver que aqui para cima, ainda no item 9, você tem comunicação institucional, quer dizer, que está acima, né, acima da comunicação digital aí no setor público, o conceito, a base desse assunto. Então você tem que ligar sempre um assunto com o outro, tá? Uma comunicação digital no setor público. Depois, essa comunicação, ela é baseada em princípios de democracia, né, participativa. Como que é isso?
tá? Então você traz aqui. E depois vem todas as questões envolvendo jornalismo. Então, o que é mais importante é que aquilo que é do seu nicho mesmo, você tem que se ver dentro desse processo, se ver como jornalista da LMG e as partes mais importantes, tá certo, desse processo. E aí você vai, nessa reta final, fazer o quê? Priorizar aquilo que é institucional, tá certo? Aquilo que é institucional. Priorizar aquilo que é ético, porque bem ou mal tem uma discussão sobre fake news no ar aí muito forte. Né? Nós temos aí inteligência artificial, né, na crista da onda, então você precisa trabalhar a questão da ética, principalmente pelas vedações, tá certo? Então, porque hoje você tem que entender essas limitações de trabalho, né, para ter um horizonte para se trabalhar o jornalismo, tá bom? E no mais, a prova, o que você vai encontrar? Como eu disse, muitas questões para você ficar justificando. A banca gosta de tirar frases e propor para você exercícios de justificativa. Também, né, é muito comum que a banca possa te apresentar um texto para você melhorar esse texto, né, trazer esse texto para dentro de uma linguagem jornalística ali bem principiológica mesmo, né, com frases mais curtas, frases mais objetivas, expressões mais concisas, menos redundância, tá certo? Então ela pode trazer isso para você também reescrever, tá bom? Então é o que a gente espera para a prova discursiva do jornalista 1, tá? Espero ter te ajudado pelo menos a aclarar um pouco e pelo menos a organizar a sua forma de estudo e organizar a sua forma de pensar, né? O que você precisa priorizar no momento? Vai dar tempo de ler muita coisa. Então vou ler sobre comunicação institucional, porque vai ter questão mesmo. Eu vou ler sobre a questão da opinião pública, porque possivelmente vai ter questão mesmo, tá? Vou ler sobre democracia digital, é questão praticamente certa de cair. Comunicação digital no setor público, como o setor público se comunica, eu vou ter que ler isso aqui, tá certo? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado das dicas.